Olá, essa é a continuação da parte 11 dos estudos para o teste de rádio amador da apostila de Técnica e Ética Operacional da Anatel. Essa é a nossa videoaula número 14. Bons estudos! A questão 50, novamente uma questão meramente operacional. Vamos lá. Uma antena artificial é... Bem, antena, então, nós temos a antena real e a antena artificial. Que coisa estranha é essa aí, né? Letra A. Uma antena feita artificialmente pelo radioamador. Essa alternativa é sem pé nem cabeça, né? Se você faz uma antena, ela não é artificial, ela é real, tá? A não ser que você faça lá uma réplica decorativa, né? Mas... Então, não é o caso. Se você fez algo, esse algo, existe algo real. A alternativa A descarta. Letra brava. Uma carga resistiva pura, não irradiante, que serve para se efetuar experimentos que não necessitem da radiação. Essa é a resposta correta. Vamos entender por quê. Tá? Quando ele fala, então, carga resistiva, tá? A antena, ela fornece uma resistência. Lembre-se que a antena é um componente eletrônico da sua estação. Então, ela termina de fechar o circuito com o seu rádio, né? E ela tem uma medida lá resistiva. Essa resistência dela se dá de vários modos. E aí você vai aprender melhor lá em radioeletricidade. Bem, então, uma carga resistiva pura, geralmente de 50 ohms, né, porque os rádios, a saída dos rádios são de 50 ohms, a antena tem que chegar mais ou menos nesse padrão aí. Se não for isso, é corrigido com um acoplador, ou então alguma variação aí o balão resolve. Mas o acoplador é o equipamento ideal aí para fazer essa diferença de carga resistiva. Então, uma carga resistiva pura, não irradiante. Então, a antena é um sistema radiante. Então, se ela não radia, mas se comporta como uma antena, nós podemos dizer então que ela é uma antena artificial. Ok? Você também vai ver alguns utilizando a expressão antena fantasma ou então carga fantasma. Estamos falando da mesma coisa. Que serve para efetuar experimentos que não necessitam da radiação. Então, você quer experimentar, por exemplo, se seu rádio está transmitindo. Ou seja, se ele funciona o lado da transmissão. Mas você não quer que as pessoas escutem. Então, esse teste se utiliza essa carga fantasma. Ela é importante também pelo fato que, na hora de você fazer o teste, se o seu rádio estiver com problema, ele não vai jogar distúrbios no espaço, tá? Podendo causar problemas, interferência. Então, se o seu rádio você não tem certeza que ele está transmitindo corretamente, essa incorreção aí pode causar problemas de interferências e etc. Então usa uma carga não irradiante aqui, tá? Então por isso que ela é uma antena artificial. E é justamente para fazer experimentos, tá? Fazer testes. Então uma oficina, lá um laboratório que conserta esses equipamentos, ou fazem experiência, você está lá construindo um transmissor caseiro, utiliza-se esse sistema. As demais alternativas são incorretas, tá? Por quê? Letra E. Letra Charlie, né? Letra C. É um irradiador invisível. Então, olha como é que você não pode ver, né? E por isso também chamado de antena fantasma, né? Bom, é a antena resistiva, é a carga resistiva ou carga fantasma, tá? Então, como é que você vai ter uma antena invisível, né? Ela é visível, ela pode estar escondida, mas não é invisível. Letra D. Uma antena usada somente para recepção e que possui baixo fluido. Fluido do quê? Usa líquido na antena, né, para chegar até o seu rádio. Não é o caso. Letra E. Uma antena que irradia igualmente em todas as direções e também chamada de irradiador isotrópico. Existe esse tipo de antena, mas somente no isotrópico, somente ela é uma antena ideal, ela não existe no mundo real, tá? Procure saber mais sobre isso. Aqui nós não temos
nosso enfoque não é para ficar explicando os elementos de radioeletricidade aí. Então, uma antena artificial, ela tem essa finalidade, tá? De não irradiar. Justamente para não irradiar é quando você utiliza esse procedimento para os experimentos. Questão 52. Batimento de frequências é o fenômeno que ocorre. Bem, vamos entender aí. Tá? Essa questão aqui é um tanto quanto complexa. Letra A. Num circuito linear, não produzindo frequências novas além das de entrada. Tá? Num circuito linear, letra B. Num circuito linear, produzindo frequências da ordem do dobro das de entrada. Letra C. Num circuito não linear, produzindo a soma e as diferenças das frequências de entrada. Letra D. Num circuito não linear, não produzindo frequências novas além das entradas. Letra E. Num circuito linear, produzindo frequências de ordens do triplo das de entrada. Bom, circuito linear e circuito não linear. Né? O que vem a ser isso? Linear é estável, constante. Tá? Então, você vai selecionar lá uma frequência, uma banda, por isso que a gente vê, você escutou já o termo amplificador linear, você seleciona, tá? Um campo de frequência e ele vai transmitir padronizado dentro desse campo de frequência. O não linear ele pode ficar variando aí. Então, o batimento, que é o que a gente quer saber aqui, tá? Batimento de frequências. Então, são frequências diferentes. Bem, vamos lá. Então, no circuito não linear, produzindo a soma e as diferenças das frequências de entrada. Então tem um fenômeno, né? O enunciado apresenta essa figura do fenômeno aí. Você seleciona uma frequência, vamos pôr lá 7050 kHz. Então a sua transmissão vai ficar linear ali, certo? Bem, e aí tem alguém que vai lá e começa a transmitir em 7049, bem ao seu ladinho aí. Então, quando ele começa a transmitir, vai haver aí um que a gente chama de esparramar frequência, né? Ela vai invadir um pedacinho do 7050. E aí, quando ela invade esse pedacinho, forma-se a soma, tá? E as diferenças. Então, quando ela invade, deixa de invadir, né? Soma e não soma. Então, começa a causar essa diferença aí. Você facilmente vai ver esse batimento, selecione uma estação local aí de AM à noite aí da sua localidade. Você vai ver que começa a chegar aí, aí coloque uma frequência ao lado dessa emissora da sua localidade. Então à noite uma estação mais distante vai chegar muito fraquinha e a estação da sua cidade, embora não esteja sintonizada na frequência, você vai ver que ela vai ficar tendo momentos que vai entrar dentro dessa frequência lateral aí. Esse é o tal do batimento. Então, a resposta correta é a letra Charlie. A questão 53 fala, entende-se por conteste. No nosso canal, nós temos um vídeo aí explicando o que é um conteste. Então, vá lá para complementar o seu conhecimento. Letra A. Termo em espanhol para dizer que a mensagem foi ouvida. Opa, né? Nós temos um código para isso, que é o famoso código Q, especificamente QSL. Letra Bravo, comunicação a longa distância. Opa, nós já vimos, já falamos nas aulas anteriores, que isso se trata de DX, boa medida DX. Letra C, concurso de contato entre radioamadores cujo objetivo é obter o maior número de comunicados em um menor tempo possível. Anote essa questão, essa alternativa. Letra D. Quando em uma chamada geral somos atendidos por muitos colegas. Todo mundo falando ao mesmo tempo é possível? Né? Letra E. Nenhuma das anteriores. Então, acho que você já pode deduzir aqui que a resposta correta é a letra C. Bom, então, conteste é o quê? Né? É um concurso, é um campeonato de radioamadores, tá?
E todo o campeonato tem um objetivo, né? Obter o maior número de comunicados. Obviamente, ganha quem tem o maior número de comunicados. Esse comunicado, se alguém chama, o outro vai contestar, vai responder. Então, se utiliza essa expressão, conteste, para esse tipo de concurso. Questão 55. Numa operação com auxílio de repetidora, a transmissão e a recepção são efetuadas. Vamos para a resposta correta diretamente, porque temos que passar o conceito de repetidora. Em frequências diferentes e uma a cada vez no caso de comunicação de voz. Veja só, as repetidoras elas têm na prática um receptor e um transmissor. Então o receptor está preparado para receber numa frequência e o transmissor ele vai transmitir em outra frequência. Porque se fizer na mesma frequência, aquele que vai acionar a repetidora vai acionar na mesma frequência de transmissão da repetidora. E aí não dá certo. Tá? Então o que acontece aqui? Quando se aperta lá o botão do transmissor, os rádios são preparados para transmitir na frequência de entrada da repetidora. Veja bem, o rádio transmite na frequência de entrada, ou seja, na frequência do receptor da repetidora. Já quando não está transmitindo esse rádio, ele volta ou fica na frequência de saída da repetidora. Então, o transmissor da repetidora está na mesma frequência em que o seu rádio está preparado para receber. Então, essa troca, ou então essas duas frequências, ela permite o tráfego. É como uma via de mão dupla. Se fizer na mesma frequência, alguém vai estar andando na contramão. Certo? Então, o transmissor, quem está transmitindo, o seu rádio está numa frequência, a repetidora vai receber nessa frequência e retransmitir na outra. Os demais radioamadores, como eles não estão transmitindo, eles vão te escutar, porque a repetidora está repetindo o que o seu receptor o que o receptor dela está recebendo do seu transmissor e jogando no transmissor da repetidora na mesma frequência dos demais radioamadores que estão na escuta. Esta é a mágica, tá? Então, as demais alternativas não refletem uma situação de repetição, tá? Por exemplo, letra A, na mesma frequência e simultaneamente. É a situação da contramão, tá? Via de mão única, se você entrar na contramão, dá problema. Então, não é na mesma frequência. Letra B, em frequências diferentes. Opa, isso nós já falamos. E simultaneamente no caso de comunicação digital. Até possível existir isso na comunicação digital. Mas nós, na comunicação digital, nós não estamos falando propriamente em repetidora. É a transmissão simultânea na mesma frequência, mas como a comunicação digital permite codificação, tá? A codificação vai permitir que uma transmissão não interfira na outra. Isso tem no telefone celular, tá? Só que não há uma repetição. Então não é o caso de repetidora de rádio amador. Letra D, na mesma frequência e uma de cada vez no caso de voz. Isso não é repetição, essa é a transmissão em simplex. Tá? Então um fala, o outro escuta. Um fala e o outro escuta. Letra E, na mesma frequência e uma cada vez no caso de CW. Se usa a repetidora para código Morse. Então a resposta correta é em frequências diferentes e uma a cada vez no caso de comunicação de voz. Obrigado por assistir essa videoaula. Deixe aqui nos seus comentários aí sugestões, retificações, correções, observações, tudo aquilo que ajude a desenvolver esse nosso estudo aqui. É isso aí. Até a próxima videoaula. Para você, um grande 73.